A quarta questão, né, da P2, de Química Analítica. Bom, essa questão aqui, gente, ela é inadmissível vocês errarem essa questão, porque essa questão eu resolvi no quadro não exatamente igual, porque eu não usei esse ácido, né? Não usei o ácido acetilsalicílico, eu usei o ácido acético, né? Mas, no entanto, o que muda, né, na resolução da questão em si? Vai mudar aqui só o valor do Ka. Ou seja, né, vocês deveriam saber fazer essa questão. Para quem entendeu lá na sala de aula, deveria conseguir reproduzir aqui. Bom, então vamos começar. Primeiro cálculo, né? A gente vê aqui a questão que são cálculos de pontos de uma curva de titulação. A gente tem que descobrir a primeira coisa, qual que é o volume do ponto de equivalência. Eu sempre fiz isso com vocês na sala, né? Eu não organizei aqui a conta, deixa eu pegar uma regrinha de 3 aqui atrás, a gente já faz. Deixa eu aproveitar essa aqui. Então, olha só, C1V1, C2V2, né? C1V1, então tá lá no enunciado do exercício, ó. A titulação de 12 ml de ácido acetilsalicílico, 0,1 mol por litro, com NaOH02. Então, eu tenho, né, a concentração do ácido, 0,1 mol por litro, mol por litro, né? O volume do ácido, vezes 12 ml. É igual a C2V2. Então, o volume 2 é o que eu quero, né? O VB, o volume da base, é o que eu quero descobrir. E a concentração da base está no enunciado do exercício, 0,2 mol por litro, né? Então, resolvendo essa continha, né? 0,1 vezes 12 dividido por 0,2, eu acho que o volume da base necessário para alcançar o ponto de equivalência é igual a 6 ml. Beleza. Essa continha tinha que ser feita, a princípio não pergunta nada sobre ela aqui no enunciado do exercício, né? Mas, como a gente já discutiu na sala, ela define base de cálculo, né? Como que serão os cálculos antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e pós-ponto de equivalência. Aqui é a reação de titulação, né? Então, ácido reagindo com a base, formando sal mais água. Mas para a gente resolver, olha só, a questão, a letra A, determine o pH antes do início da titulação. Que reação que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com a reação de dissociação de um ácido fraco, ó. Eu não vou trabalhar com essa reação de titulação. Eu quero saber o pH desse ácido fraco ao longo, né, do procedimento. Então, qual que é a minha reação? Ela está aqui, ó. Então, vamos voltar lá. Opa! Então, tá aqui a minha reação, ó, genérica. Para quem esqueceu tudo, HA mais H2O, dando H3O mais A menos. Totalmente genérica, você pode usar para todos os ácidos monopróticos, né? Então, aqui a gente tem um ácido monoprótico, e aí, consequentemente, seria, né, essa equação. Agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou calcular o pH desse ácido em solução? Gente, tá aqui a reação. O que eu vou fazer? Escrever o valor da constante. Escrever o valor da constante. Olha como que a questão é fácil. Então, tá lá, ó. Tá aqui a constante, tá aqui a constante. Então, é super parecido agora com a questão da amônia, né? Se você fez para a base, você faz para o ácido. Então, a gente tem o valor do Ka, a gente tem o valor do Ka, tá dado aqui no enunciado do exercício, tá aqui, ó. O valor do Ka tá aqui no cantinho. A minha incógnita é o H3O+. Por que a minha incógnita é o H3O+? Porque eu quero calcular pH, né? Então, se eu quero calcular pH, eu preciso determinar a concentração de H3O+. O A-, a gente fez a aproximação, eu demonstrei a aproximação na questão do amônio, a gente vai fazer a mesma aproximação aqui, né? Então, sempre que esse ácido reagir com água, e a gente considerando que só tem essa reação, né, no meio lá da nossa titulação, então sempre que formar um H3O+, vai formar um A- também. Então, eles são iguais, H3O+ igual a A-. E outra aproximação que a gente fez, né, para o ácido fraco, a gente considera que a concentração de equilíbrio do HA
é igual à concentração analítica dele que está aqui no enunciado do exercício, né? Então, eu já tenho Ka, aqui em cima eu sei que os dois são iguais, se um for x, o outro é x também, então fica x ao quadrado, e eu tenho o valor aqui do HA, que é 0,1. Então, é só substituir, né? Então, tá aqui, ó. Eu pensei que eu não tinha feito as aproximações, elas estão aqui, tá? Vou ter que tirar as outras letras do exercício aqui, né? Deixa eu já recortar tudo aqui, Ctrl X e inserir um novo slide. Aí eu já colo aqui. Beleza, depois eu lido com isso. Então tá aqui as minhas aproximações, né? Que eu falei agora mesmo. H3 é mais igual a menos e C, a concentração de equilíbrio, é igual à concentração analítica do HA. Então, só fazendo as substituições, vamos fazer um Ctrl X aqui, para o vídeo não ficar muito demorado, né? Então, olha só. O Ka tá aqui, 3,16 vezes 10 a menos 2. A parte de cima aqui, ó, H3 ou mais vezes H3 ou mais, que eles são iguais, H3 ou mais ao quadrado. A parte de baixo aqui, ó, do HA, 0,1 mol por litro, está no enunciado. Então, eu vou multiplicar a constante por 0,1, tirar a raiz quadrada desse valor, né? Então, raiz quadrada de 3,16 vezes 10 a menos 4 vezes 0,1, e eu vou obter a concentração de H3 ou mais igual a 5,46 vezes 10 a menos 3 mol por litros, né? Pergunta, qual que é o pH dessa solução? Então, simplesmente eu faço menos logaritmo dessa concentração, né? Ou seja, menos log de 5,46 vezes 10 a menos 3. E o pH dessa solução, no início da minha titulação, é igual a 2,2, tá? Então, uma questão super fácil, né? Esse aqui é um cálculo de pH de um ácido fraco, né? Se você não soubesse mais nada da curva de titulação, eu tinha que saber isso aqui, né? Isso aqui é um cálculo de pH de um ácido fraco. Não sei o ácido, usa reação genérica, tá bom? Vamos continuar. Letra B. Deixa eu apagar isso aqui agora. Beleza. Olha só. Determine o pH no ponto de meia titulação, ou seja, na metade do volume até o ponto de equivalência. Então, olha só. Eu aqui determinei que o volume do ponto de equivalência necessário da base, né, seria 6 ml, então o ponto de meia titulação é igual a 3 ml. Então, determine o pH após a adição de 3 ml de NaOH. Uma outra forma de ler, né, esse enunciado. Ó, para os mais atentos, na sala eu falei que esse ponto aqui é um ponto especial. A gente fez os cálculos e a gente chegou à conclusão que o pH no ponto de meia equivalência é igual ao pKa, ou seja, menos logaritmo do Ka. Então, quem fez direto, né, quem foi atento, fez direto e ganhou bastante tempo nessa questão, né? Então, vou copiar aqui de novo, não tem problema. Deixa eu copiar aqui de novo. É sempre bom escrever a constante e a reação. A gente não pode ter preguiça, não, porque a gente tem que entender o que está sendo resolvido em cada letra, né? Então, de novo, ó. HA mais H2O, H3O mais A menos. Então, eu adicionei base, né? Desloquei o equilíbrio, né? A base reage com H3O mais, desloquei o equilíbrio no sentido de formação do A menos. Então, agora eu tenho que o HA foi consumido e o A menos foi formado. E o valor da constante não muda. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que calcular as novas concentrações dessas duas espécies, tá? Então, se eu soubesse que o pH é igual ao pK, não precisava fazer isso, mas a gente vai fazer para suprir as necessidades dos esquecidos, né? Eu pensei que estava aqui, não tá. Mas eu vou falar sobre ela. Ó, é o seguinte. Como que eu calculo a concentração de H3, de HA nesse ponto, né? Então, eu tenho que voltar lá no enunciado, ó. Eu tinha 12 ml do ácido, 12 vezes 0,1, agora dividido por volume total. Não, peraí, vou ter que fazer isso tudo de novo. Vai dar errado, peraí, vamos pegar de algum lugar aqui. Vou pegar daqui. Vou pegar daqui, Ctrl C. Às vezes a gente economiza tempo e faz errado, então vamos fazer certinho.
Eu já tinha feito, mas eu já coloquei os valores direto, não vou considerar valores direto não. Tá certo aqui. Então, a concentração de HA, nesse ponto vai ser quanto? Então, vai ser, vamos voltar lá, vai ser o que tinha, né? 12 vezes 0,1, por coincidência aqui, né? 12 vezes 0,1, e o ácido foi consumido, né? Eu adicionei NaOH, reagiu com H3O+, então foi deslocado no sentido de formação dos produtos, então o ácido foi consumido, ou seja, menos o que foi adicionado de base nesse ponto aqui da titulação, ou seja, né? 3, que é o ponto de meia titulação, metade de 6, né? Vezes a concentração do NaOH, que é 0,2, está lá no enunciado do exercício, dividido por 15, ok? Então, volume total, né? 12 mais 3, 15. Vou fazer esse cálculo aqui para ver se vai dar certinho aquele valor lá de cima, ó. 12 vezes 0,1 menos 3 vezes 0,2 dividido por 15. Então, esse resultado aqui, ó, deixa eu copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, esse valor dessa concentração aqui é igual a 0,04 mol por litro. Opa! Mol por litro. Ok. Agora, eu tenho que determinar o quanto formou, né, do A-. Então, quem que levou a formação do A-? Foi a adição da base, né, do NaOH. Então, eu vou pegar aqui essa equação, vou copiar ela, vou colar aqui embaixo, olha só. Vou fazer aqui agora o cálculo do A-. Quanto que formou de A- nesse ponto, né, que é a base conjugada? Deixa eu colocar aqui bonitinho. Então, o que que levou à formação do par conjugado do ácido, né, da base, né, tá certo, da base? Foi justamente a adição do NaOH, né? Então, assim que eu adicionei NaOH, eu desloquei o equilíbrio, e porque o NaOH, uma base forte, reage com o H3O+, então eu desloquei o equilíbrio no sentido de formação do A-, né? Então, quanto que foi formado de A- nesse ponto? É referente ao que foi adicionado à base, olha só. Justamente 3 vezes 0,2 dividido por 15, né? Ou seja, ela levou à formação dessa espécie do A- em solução. Ou seja, né? Olha só, se fizermos aqui na calculadora, vamos conferir, ó. 3 vezes 0,2 dividido por 15. Então, certinho. 0,04. Então, observe, no ponto da meia titulação, a concentração do ácido é igual à concentração do seu par conjugado. Ou seja, né, se eu substituir aqui na equação do Ka, o que vai acontecer? Eu vou cortar aqui o 0,04 de cima com o 0,04 de baixo, ou seja, a concentração de H3O+ vai ser igual ao valor do Ka, que é igual a 3,16 vezes 10 a menos 4. E o pH, o menos logaritmo desse valor, né? Então, Ctrl C aqui. Cadê minha questão? Ctrl V aqui. Arrastar para cá. Então, nesse ponto, né, cortando 0,4 com 0,4, pH é igual a menos log do Ka, que é 3,16 vezes 10 a menos 4. Ou seja, né, se vocês calcularem aí, vocês vão chegar à conclusão que o pH menos logaritmo desse valor é igual a 3,5, tá? Então, para os mais atentos, bastava só fazer essa parte aqui, ó, essa parte final. Por quê? Porque foi falado na sala, no ponto de meia titulação, a gente tem que o pH é igual ao pKa, né? Ou seja, a menos log do Ka, porque a concentração do ácido da base aqui, né? A gente tem uma igualdade entre os dois. Então, era uma questão muito rápida de ser resolvida para as pessoas mais atentas, né? Mas quem fez assim completinho, logicamente, né? Ganhou experiência e ganhou o ponto integral. Da outra forma também ganhou o ponto integral. Trabalhou menos e ganhou integral. Bom, chegamos no ponto de equivalência, tá? Chegamos no ponto de equivalência e aí a gente falou isso na sala de aula. Ponto de equivalência, a gente muda a nossa base de cálculo, né? Por quê? Porque agora, olha só,
no ponto de equivalência, todo esse ácido aqui foi convertido em A-, né, na sua base conjugada. Então, o que acontece, né? A base conjugada de um ácido fraco, desculpa. Quando eu mudo de tela, eu perco a atenção e aí eu acabo falando bobeira. Deixa eu copiar aqui e colar lá certinho que a gente vai entender o que eu tô falando. Colei aqui, ó. A base conjugada, né, de um ácido fraco é uma base forte, que tende a hidrolisar, né? Forte entre aspas, né, gente? Relativamente forte, né? Em relação ao NaOH, logicamente não chega nem aos pés. Mas não, ela tende a hidrolisar, ou seja, ela reage com a água na solução. E aí o que volta a acontecer? Volta a formar na solução o HA e, consequentemente, se a água doou um H+ para esse A-, a gente tem que ela se tornou, né, um OH-, tá? Então, recapitulando, né, no ponto de equivalência, todo esse HA foi convertido em A- pela adição da base, e esse A- agora em solução, só existe ele em solução, ele passa a reagir, voltando a se tornar HA, consequentemente mais OH-. Então, essa reação é a reação do ponto de equivalência, ela é diferente das demais, né? Da resolução do exercício. Beleza. Então, eu tenho que escrever uma nova constante aqui, ó. O Ka não serve mais. Por que não serve mais? Porque, primeiro que a reação é diferente, né? E segundo que aqui ó, agora aparece, ó, na minha reação, um OH-. Então, sempre que tiver um OH-, eu vou, consequentemente, escrever um Kb. Ou, se você quiser chamar de uma forma diferente, nesse ponto você pode chamar a constante de KH, né, que é a constante de hidrólise, tá? Então, a constante de hidrólise, né, do A- aqui nesse caso é produtos sob reagentes, concentração de HA vezes concentração de OH-, dividido por A-, né, concentração de A-. Então, beleza, né? Agora eu tenho que resolver essa equação para chegar no valor do pH. Qual que é a minha incógnita? Obviamente vai ser a concentração de OH-. Por que vai ser a minha concentração de OH-? Porque a minha pergunta é sempre relacionada ao pH da solução. Então, sabendo a concentração de OH-, eu chego, né, à concentração de H+, ou, né, se eu souber o pOH, eu chego no pH, tá? Ó, uma dado importante agora aqui, né? Vamos ver. O KH ou KB eu tenho? Bom, não tenho no enunciado aqui não foi dado no enunciado não, ó. Foi dado o Ka e agora eu preciso do KB. Mas lá no início lá da prova, no apêndice da prova, vocês tinham essa equação aqui, ó. Ka vezes KB é igual a KW, tá? Então, deixa eu fazer isso aqui. Ka vezes KB é igual a KW. Aí, beleza, ó. O KH, né, o KB, a gente não tem. O KW, 1 vezes 10 a menos 14. O Ka no enunciado do exercício, 3,16 vezes 10 a menos 4. Então, consequentemente, eu acho essa constante. Agora aqui, né, os demais. A concentração de HA e a concentração de A-, eu vou ter que determinar para resolver essa minha equação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou considerar, então, olha só, que quando essa reação está acontecendo, só está acontecendo ela no meio reacional. Então, sempre que um A- reage com H2O, eu vou considerar que formou um HA e um OH-. Consequentemente, o quê? Sempre que formar um, forma o outro, eles são iguais. Então, essa parte de cima aqui da minha equação, eu vou ter uma igualdade. X vezes x é igual a x ao quadrado, tá? Então, essa igualdade está aqui, ó. Opa, tô apertando o botão errado. Ctrl X. Pronto, apertei um monte de botão errado aqui, espero não ter parado o vídeo. Bom, então aqui, ó, né? Concentração de HA é igual à concentração de OH-. Agora eu tenho que calcular aqui embaixo, ó, qual que é a concentração de A-, né? Como que eu vou saber qual é a concentração de A-? Bom, então eu tenho que só lembrar quem que deu origem a essa espécie na solução. Essa espécie aqui se originou da reação anterior, ó, das questões anteriores. Ela veio desse ácido aqui que iniciou a nossa questão, né? Então, esse ácido que foi convertido a esse A- aqui, né? Então, vai ser o número de mols do ácido do início do exercício dividido pelo volume total, né? Então, qual que é o volume total no ponto de equivalência? O volume total
é 12 mais 6. Lembra que eu falei que não era necessariamente obrigatório calcular o volume do ponto de equivalência, mas aqui ele foi útil agora, né? Então, olha só, 0,1 vezes 12, número de mols de ácido que iniciamos o exercício, dividido por 18, que é 12 mais 6. Então, a concentração de A menos, né, aqui nesse ponto, 0,0667 mol por litro. Então, agora eu posso substituir isso tudo aqui, né? Eu calculei o KH, eu tenho aqui em cima uma igualdade, ou seja, o H menos ao quadrado, e eu tenho esse valor aqui de baixo. Então, vamos pegar aqui. Vou pegar tudo de uma vez, para não ficar esse vai e vem. Então, vamos colar aqui. Vou trazer isso aqui, ó, aqui pra cima, para ficar organizadinho, tá? Então, olha só, né? 1 vezes 10 a menos 14, tô fazendo esse cálculo aqui, ó, KW dividido por KA, tá? 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 3,16 vezes 10 a menos 4 é igual. Concentração de OH menos ao quadrado, eles são iguais, dividido pela concentração de A menos, já posso colocar aqui que eu já determinei a concentração de A menos, que é 0,0667, né? Então, tá aqui. 0,0667. Então, resolvendo isso tudo, esse dividido por esse, multiplicado por esse, raiz quadrada do resultado, né? Eu vou chegar à concentração de OH- igual a 1,45 vezes 10 a menos 6 mol por litros. Ou seja, né? POH igual a 5,84, tá? Mas pediu o pH. Então, 14 menos 5,84, o pH no ponto de equivalência dessa titulação é igual a 8,16. Tá? Então, todos os cálculos aqui necessários para resolver essa questão disponíveis, né? Olha, gente, a questão D dependia disso aqui, né? Você podia chutar, mas se você não tivesse resolvido a anterior, não fazia sentido algum, né? Qual dos indicadores disponíveis no apêndice você escolheria para o procedimento, levando em consideração o menor erro nessa titulação? Então, voltaria lá no apêndice, olha só, aos meus indicadores aqui, né? O nome deles, as constantes, as cores antes e depois, e a faixa de transição. Então, qual que eu vou escolher? Eu vou escolher o indicador que tem a sua transição mais próxima possível lá no pH no meu ponto de equivalência, né? Então, olha só, o pH no ponto de equivalência, opa, cadê minha questão? Perdi aqui, vai tá lá para frente. Aqui, então pH 8,16. Então eu tenho que escolher, né, o mais próximo possível para que o erro seja o menor possível, né? Então olha só, o primeiro não serve, né? Ele vira depois, começa a virar em 9,4. O segundo, o azul de timol, perfeito, ó, ele começa a virar em 8 e termina sua viragem em 9,6, né, a faixa de transição. Então o azul de timol é um escolhido, né? Aqui, alaranjado de metila muito longe, azul de bromotimol longe, vermelho de metila também longe. A fenolftaleína, da mesma forma, olha só, ela também tem a transição muito perto do ponto de equivalência daquela titulação, né? Então, ela começa em 8 e termina em 10, a cor de transição do indicador. E o púrpura de bromocresol também está longe. Então, eu poderia escolher qualquer um dos dois, o azul de timol ou a fenolftaleína, que seriam ótimos indicadores para titulação desse ácido fraco, do ácido acetil salicílico com o NaOH, né? Então, a resposta poderia ser os dois ou um dos dois, ficaria a critério de vocês, tá? Então, assim que eu faria a escolha, e é dessa forma que resolve essa questão, muito parecida com o que a gente fez lá na sala de aula. É uma pena que muitos tenham errado, porque era realmente uma questão que eu falei que ia cair, uma questão fácil, tá? Então, daqui a pouco eu volto para mais uma resolução.